Pronto, o microfone não estava ligado. Boa noite a todos, muito bom tê-los aqui. Eu convido você a se colocar em pé para nós cantarmos ao nosso Deus e adorarmos ao nosso Deus nessa noite com o hino 21 do nosso cenário, hino 21 ao Deus de Abraão. Nós cantaremos agora. Amém, os irmãos podem se assentar. Eu convido você a baixar sua cabeça, a ter um tempo de oração, confessando diante do Senhor a sua vida, seus pecados, colocando diante de Deus as suas faltas e pedindo a Ele nesse momento que Ele tenha misericórdia mais uma vez da sua vida, que mais uma vez Ele derrame da sua graça e mais uma vez Ele possa te perdoar, com base nos merecimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então oremos nesse momento. Primeiro você e Deus, confesse os seus pecados diante do Senhor, mas com uma certeza que Deus te perdoa, graças à obra do nosso Senhor e Redentor Jesus. Oremos.
Pai Santo, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor, clamando a Ti, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e tudo Tu sabes, meu Deus. Mas contritos nessa noite e com o coração que se humilha diante do Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor nos perdoe mais uma vez, Pai. Perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, perdoe a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes duvidamos das Tuas promessas, muitas vezes duvidamos da Tua palavra e desobedecemos a ela, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, transforma o nosso coração para que não sejamos mais tão pecadores e sejamos cada vez mais santos e parecidos com Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Perdoe as nossas faltas e os nossos pecados, não com base em nossas obras, mas pelos merecimentos do Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós teremos um tempo agora de intercessão. Alguém fez aniversário em março que está entre nós? Eu sei que nós, na nossa igreja, a dona Natália fez aniversário esse mês. Mas alguém, ela não veio hoje por questão de saúde, então já orei com ela, já liguei para ela, já orei com ela de casa. Mas quando ela vier, a gente ora com ela aqui. Mas alguém mais fez aniversário, agora eu não estou lembrado de cabeça, alguém mais fez aniversário no mês de março? Não? Então, vamos ter um tempo de oração agora. Então, intercedendo, vai vir chuva. Quem deixou roupa no varal, vai molhar. Vamos intercedendo agora pela nossa igreja, então, que não tem nenhum aniversariante, a nossa irmã, nós oraremos por ela mesmo assim, mesmo à distância, mas vamos orar agora também pela nossa congregação, para que Deus nos abençoe, pela nossa nação, para que Deus abençoe o nosso presidente, os nossos governadores, o nosso governador, para que Deus abençoe, para que nós tenhamos um país melhor, uma nação melhor, um Brasil melhor. Ainda que não tenha sido o candidato talvez que você tenha votado, ou tenha sido o candidato que você votou, mas que nós temos como obrigação de crentes orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus pela nossa pátria, para que a nossa pátria vá bem. Então eu convido você a baixar sua cabeça enquanto eu nos conduzo a Deus nessa oração. Oremos. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, pela nossa nação, pela nossa pátria, por onde estamos, Senhor, e aonde nascemos, e a pátria que nos acolhe, Senhor, o nosso Brasil. Rogamos, Senhor, pelo nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que o Senhor o abençoe e guarde, ilumina os seus caminhos, dá a ele sabedoria, para que ele faça um bom governo, meu Deus. Abençoa também o nosso governador Tarcísio, para que ele faça também um bom governo no nosso estado de São Paulo, e nós tenhamos um estado melhor, uma nação melhor, mais justa, que glorifica o Teu nome, e que ajuda, Senhor, aqueles que são mais necessitados, aqueles que mais precisam, que nós possamos ter uma nação muito melhor do que já temos, Senhor. Pai Santo, rogamos também pela nossa cidade, pela nossa prefeita, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe a vida dos nossos vereadores, dê sabedoria a eles, e que no limite da atuação deles, Senhor, o Senhor possa os abençoar com projetos de lei, que eles possam executar, a prefeita possa executar, e os vereadores possam legislar, Senhor, de maneira justa, de maneira agradável, de maneira que glorifica o Teu nome. E se há culpa, Senhor, neles, que o Senhor exponha os erros, perdoe os seus pecados, e que tenhamos uma nação
uma cidade, um estado mais santo, menos corrupto, que está mais presente na luz do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, porque o Senhor tem nos abençoado e tem trazido alimento sólido na Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar trazendo, Senhor, todo domingo e todos os dias, palavra sólida ao nosso coração. Que o Senhor possa nos fazer crescer cada dia mais a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Abençoa essa igreja, meu Deus. Que os bancos se encham de pessoas que adorem o Teu santo e bendito nome, Senhor, pois só Tu és digno de adoração. Perdoe as nossas faltas, Pai. Muito obrigado por tudo e pelo privilégio que temos de Te servir. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Romanos 11, capítulo 11, verso 33 até o verso 36. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra. Quem não trouxe, está projetado aí. Eu convido todos a se colocarem em pé para nós lermos juntos esses 4 versos, do 33 ao 36, em uma só voz. Leiamos todos juntos em uma só voz, Romanos 11, do 33 ao 36. Juntos leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A esse Deus glorioso, a quem todas as coisas foram feitas, para quem tudo foi feito, por quem tudo foi feito, a esse Deus, o Rei da glória, o Senhor e soberano sobre as nossas vidas, esse Deus que é insondável em seus juízos, que é inescrutável, ou seja, ninguém consegue compreender profundamente os seus caminhos, porque Ele é Deus e nós somos limitados. A esse Deus ilimitado, perfeito em seu ser, a esse Deus nós glorificaremos e cantaremos louvores agora como manifestação da nossa gratidão. Você que veio preparado com seu dízimo e oferta, pode depositar no gasofilácio. Você que, se precisar, pode usar aí a chave Pix que está no banco, que está atrás do banco aí da igreja. Só lembrando que os dados bancários foram trocados, então se você for fazer transferência, não faça, porque a gente precisa mudar o papelzinho aí. Mas se você for usar o Pix, pode usar, certo? Então, se você veio preparado com seu dízimo e oferta, nós também faremos isso como forma de gratidão ao nosso Deus. Então, nesse momento, cantemos todos com o coração grato e sincero ao Rei da Glória, o nosso Senhor. Cantemos. Meu nome escrito
Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas depositadas e alçadas a Ti. Que o Senhor ilumine a nossa igreja na condução e no uso desses recursos, Senhor, para que seja usado na expansão do Teu reino, na glória do Teu nome, e a nossa igreja possa se desenvolver, possa crescer e possa ser mais aconchegante, Senhor, e continuar louvando e proclamando o Teu santo nome, meu Deus. Abençoe esse recurso, abençoe o uso dele e que seja feito para a glória do Teu nome, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, um recado rápido, aproveitando aqui, dia 7 de abril, sem ser essa sexta, a outra sexta, às 19 horas, nós teremos o culto das 7 palavras aqui na nossa igreja, que é um culto para lembrar e nós cultuarmos a obra de Cristo Jesus. É Páscoa, como os irmãos sabem, é feriado, é sexta-feira da paixão, né, melhor dizendo, mas nesse dia nós lembramos da obra redentora de Jesus. Então nós teremos um culto especial aqui na nossa igreja, às 19 horas, então já coloque na sua agenda para você vir, e também convide pessoas para estarem conosco, para nós oferecermos um culto agradável ao Senhor, e propagar essa mensagem da salvação através da obra perfeita de Jesus Cristo. Então, dia 7 de abril, às 19 horas, aqui na nossa igreja, culto da Páscoa, culto das 7 palavras. Então, você está convocado a vir e trazer mais pessoas, tá bom? Quero chamar à frente as crianças para nós orarmos por elas, com elas. Convidar à frente, vamos ver o escolhido, o bem-aventurado da noite. Rosana, você nos conduz a Deus em favor das crianças e da Flávia. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Pai, para aprendermos mais e mais de Ti. Abençoe cada irmão que está aqui presente, Pai. Abençoe o pastor, que o Senhor abençoe, Pai, a mensagem, Pai, que Ele vai trazer para nós nessa noite. E quero apresentar também diante de Ti, Pai, essas crianças, Senhor. E que elas possam aprender cada vez mais a Tua santa e bendita palavra, Senhor. E que elas cresçam para nos Teus caminhos, no temor do Senhor. E quando tiverem adultos, eles jamais venham esquecer os Teus ensinamentos, os valores, Senhor. Obrigado pela vida dessas crianças. E abençoe também a tia Flávia. Que o Senhor dê sabedoria para ela cada vez mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Obrigado. Meus irmãos, continuando então a nossa série de sermões, nós estamos hoje já na 5ª palavra da cruz. Nós falaremos sobre todas elas no dia 7 de uma maneira mais resumida, até porque senão nós teríamos 7 horas de culto aqui. Eu creio que nem a crucificação demorou tanto, então não precisa demorar tanto assim, mas nós teremos uma palavra breve para cada das 7 palavras, mas como elas são riquíssimas em significado, eu estou expondo palavra por palavra, a fim de nós vermos com clareza e detalhe tudo que a palavra de Deus nos ensina a respeito desses 7 dizeres de Cristo na cruz do Calvário. Nós falamos já sobre a primeira palavra, que é quando Deus pede perdão pelos pecados do povo, Ele intercede, a intercessão perfeita e o perdão perfeito de Deus. Depois nós vimos a segunda palavra, que é quando Jesus traz uma promessa perfeita aos pecadores, é um pecador especial, mas uma promessa que cai sobre nós também, que é quando Ele diz: hoje
estarás comigo no paraíso, trazendo uma promessa de salvação perfeita aos homens. A terceira palavra de Cristo na cruz foi sobre o cuidado perfeito de Jesus, quando ele fala para Maria: eis aí o teu filho, e para João ele diz: eis aí a tua mãe. Semana passada nós vimos a quarta palavra, e vimos com a quarta palavra o sacrifício perfeito de Cristo, e como Cristo foi humilhado e sofreu a ira do Pai Celeste por amor a nós, sendo desamparado da graça do Pai, sofrendo a ira eterna e sofrendo tudo que um pecador vai sofrer por toda a eternidade. Hoje nós falaremos sobre a quinta palavra, que é tenho sede, e com isso falaremos sobre a obediência perfeita de Jesus. A obediência perfeita. Eu convido você a ler o texto comigo que está em João 19. Eu lerei e peço que você acompanhe a leitura. João 19, versículo 26. João 19, versículo 26. Que diz assim, 28, perdão. João 19, versículo 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como nós somos incapazes de cumprir a lei? Seja a lei fiscal, e alguns de nós já caíram aqui na malha da Receita, declaramos errado imposto de renda, declaramos alguma coisa que não tinha que declarar, ou declaramos demais, falamos que a mulher era dependente, aí a mulher foi lá e declarou imposto de renda junto, e aí não deu certo, a Receita pegou, colocou multa. Ou quando nós tomamos multa de trânsito. Eu, por exemplo, tomei uma multa outro dia, estou indignado com ela até agora, mas eu tomei essa multa. E várias outras já na minha vida. Meu pai, por exemplo, é alguém que adora tomar uma multa. Estou para conhecer alguém que tome mais multa que meu pai. É hobby, né? Parece que é hobby tomar multa, então ele vai lá e fica tomando multa. Mas todo mundo aqui que anda de carro provavelmente já tomou uma multa na vida. Ou quando nós vemos uma moedinha no chão e a gente pega e fala: achado não é roubado. Quem nunca cometeu esse ato, que atire a primeira pedra? Mas a verdade é que isso é crime, está no Código Penal da nossa nação, que se você achar alguma coisa, você tem que devolver para o dono, mesmo que seja... Mas às vezes lá uma moedinha caiu no chão, você não sabe quem é o dono, você vai lá, põe no bolso, obrigado Senhor, compra um chiclete, compra um salgadinho, não sei. Não só com a nação, mas com os pais. Quantas vezes seu pai mandou você fazer alguma coisa e você fez pela metade ou não fez? Ou seu pai pediu, aí você fez, mas de mau gosto, aí não fez bem feito. Ou inclusive com a palavra de Deus, quantas vezes você pecou contra Deus? Quantas vezes você desobedeceu a lei de Deus? Nós somos então pecadores, falhos e desobedientes. Desobedientes da lei da nossa nação, da lei dos pais, da lei de Deus. Em tudo desobedecemos. E o problema da desobediência é que a desobediência traz consequências. E traz grave consequência, porque desobedecer levou o homem ao pecado. E o pecado trouxe ao homem juízo eterno. O homem, por desobedecer a Deus, agora é pecador.
e carece de ser castigado por Deus. Mas Jesus, vendo essa situação e vendo a imperfeição do homem, ele faz diferente. Porque para ser representante do homem diante de Deus, nós vimos isso hoje, o homem tinha que ser obediente a Deus. E Jesus é obediente, perfeito ao Senhor. Ele cumpriu a lei da nação dele, ele cumpriu a lei que eu falei, mas principalmente ele cumpriu a lei do Senhor, a lei de Deus. Ele é o cumpridor perfeito da lei de Deus, e nós precisamos aprender a confiar que só Jesus cumpriu perfeitamente a lei, e por ser perfeitamente obediente, é que ele garantiu a salvação para nós. E é sobre essa obediência perfeita de Cristo que eu quero falar essa noite, nesse sermão que tem por tema a obediência perfeita de Jesus. E a primeira lição desse texto é que a obediência perfeita de Jesus era totalmente consciente. A obediência perfeita de Jesus é totalmente consciente. Na primeira parte do verso 28, a Bíblia diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Aqui é importante porque é louvável você observar que após a última palavra de Jesus, e como vimos, foi uma palavra cheia de dor, cheia de angústia, cheia de sofrimento, porque quando Jesus se vê sofrendo a ira eterna de seu Pai, e o Pai desamparou de sua graça e coloca sobre ele toda a ira, todo o pecado que ele carregou sobre si foi colocado em Cristo naquele momento para ele sofrer, e ele sofreu até o fim. Depois de tudo isso, Jesus olha e observa a situação. Ele entende a situação, ele entende que tudo estava cumprido. E a ideia aqui do verbo grego, a nossa tradução traz ver, mas a ideia do verbo em grego é que Jesus tinha não é que ele tinha uma noção só, não é que ele imaginava, mas é que ele tinha plena convicção e pleno conhecimento de que naquele momento tudo estava consumado. E que tudo que ele tinha feito tinha sido aprovado por Deus e cumprido por Deus. Tanto que outras traduções, como a NVI, como a Almeida Corrigida Fiel, elas trazem melhor essa ideia do que a nossa versão, porque elas trazem assim: vendo Jesus, ou sabendo Jesus, que tudo estava consumado, então disse. Então, Jesus sabia, Jesus entendia tudo que ele tinha feito, e ele sabia o que tinha feito, e o preço que tinha sido pago. Isso mostra que nada foi por acaso, nada na vida de Jesus foi sem querer, nada foi sem intenção. Pelo contrário, ele tinha pleno conhecimento de tudo que estava passando, do porquê estava passando, e mesmo assim decidiu passar, de modo totalmente voluntário e por amor ao seu povo. Nada além de amar. Um exemplo de como Jesus sempre soube, também aparece no Evangelho de João, só que lá no capítulo 13, um pouco antes de ser entregue, Jesus disse assim, João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, olha o que Jesus está dizendo, olha o que João diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto de João também corrobora com a ideia de que Jesus sempre soube.
Ele sempre soube onde tinha que estar, o que tinha que fazer, o processo que ele estava, aonde que dentro do processo ele se encontrava. Tudo Jesus conhecia. E tudo Jesus olha agora e fala: está consumado. E a pergunta importante desse texto é: consumou o quê? O que Jesus tem noção de que está consumado nesse momento? E a resposta é a palavra de Deus. De modo que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, seja na pessoa, seja na obra do Filho de Deus. Tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que os salmistas falaram, tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe, Jesus cumpriu com perfeição. E Jesus sabia exatamente cada movimento que ele fazia, estava cumprindo uma profecia, estava cumprindo um salmo, estava cumprindo um profeta, alguma promessa. Sabe quando você faz alguma coisa sem querer? Tá certo, mas é sem querer. A semana passada, umas semanas atrás, eu tive aqui na igreja. Alguns irmãos vão saber o episódio que eu estou falando, mas falaram para mim que eu tinha falado uma descrição perfeita de um caso que tinha acontecido através da pregação, só que eu não sabia de nada. Foi sem querer. Deus guiou a coisa, só que eu não sabia. Ou seja, eu fiz, foi certo, deu certo, mas sem intenção, sem querer, sem conhecimento. O que a Bíblia está deixando claro para a gente aqui em João é que isso não aconteceu com Jesus. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Olha, eu vou passar por isso, eu sei o que vou passar. Jesus sabia a que ponto estava o sacrifício dele. Isso é interessante porque mostra que desde sempre Jesus já conhecia. E se coloca no lugar agora. Pensa que antes de você existir, você soubesse todo o plano de vida. Supor, você não sabe, mas vamos supor que você soubesse. Aí lá falava assim, que você ia sofrer, quando você achava que tinha sofrido, você ia sofrer mais. Que é só ter angústia, e quando você achou que estava bom de angústia, ia ter mais. E tudo isso por conta dos seus inimigos. Para satisfazer a vontade de Deus e para salvar pessoas que eram contra você. Você aceitaria esse plano de vida? Porque Jesus aceitou isso. E ele sabia exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, para que eu e você fôssemos salvos. E ele aceitou. E ele fez, mesmo sabendo o preço que ia ser pago. E a motivação é o amor. Nada mais. Tem nada em você que fez Jesus olhar lá antes da eternidade e falar: nossa, esse vale a pena. A não ser o amor dele por você, que já se apresenta, não desde quando você nasceu, mas desde antes do mundo existir. Deus já tinha te escolhido. E Jesus já tinha decidido passar por tudo isso aqui que ele passou. Isso nos traz lições, e a primeira delas é que Jesus garantiu a sua redenção e a sua vida eterna de modo consciente. Isto é, desde sempre Jesus sabia o que ia passar, desde sempre ele sabia o que ia sofrer, desde sempre ele sabia o tanto que ia sofrer, desde sempre ele sabia, e mesmo assim ele passou. E mesmo assim ele fez, e mesmo assim ele sofreu, e mesmo assim ele te amou. E esse amor
não é um amor só da boca para fora, mas é um amor provado no fato de ele ter passado por tudo isso. Sem pedir que você passasse o que ele passou. Ele não quer que você faça a obra dele. Ele não quer que você complete a sua salvação. Mas ele sabia conscientemente tudo o que precisava passar para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Ele também nos ensina que nós não conhecemos tudo e nem o porquê de tudo que passamos, mas o nosso Senhor e Salvador conhece. Isso significa que cada sofrimento seu, a necessidade de cada sofrimento, Jesus conhece. A necessidade, a razão para cada dor que você passou, você não sabe, mas Jesus sabe. A necessidade, o porquê de cada choro, de cada angústia, de cada sofrimento, que você não sabe por que passou, que você não sabe para que você passou por aquilo, Jesus sabe. Isso nos ensina então a não querer conhecer algo que nós não conheceremos. Porque por mais que você conheça das coisas, tem coisas que você não vai entender por quê. Você vai passar, vai viver sua vida sem entender por quê. Por que passou por aquilo, por que sofreu daquele jeito. Mas a Bíblia nos chama a confiarmos que Jesus sabe. A confiarmos que Jesus conhece. E a crermos, termos fé que Jesus entende cada sofrimento, cada angústia, cada dor, a razão, o porquê, a necessidade que você tem de passar por isso. Então nós colocamos a nossa fé no cuidado dele. João aqui nos chama a colocarmos a nossa fé no cuidado do Filho de Deus, não na nossa razão, não em nós mesmos, mas no Filho que sabe de todas as coisas. Nós vimos então que a obediência perfeita de Jesus é consciente. A segunda lição que o texto nos traz é que a obediência perfeita de Jesus o levou a cumprir absolutamente tudo das Escrituras. A segunda parte do verso 28 diz assim: para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. A segunda parte do texto diz que depois de Jesus ver tudo consumado, uma última profecia precisava se cumprir. Uma última promessa precisava encontrar cumprimento. E Jesus então diz, olha, eu tenho sede. E a ideia aqui, meus irmãos, é uma sede genuína, uma sede de verdade. Jesus é homem, 100% homem. Ele é homem igual eu e você. Você tem necessidade, Jesus também tem. Você tem sede, você tem fome, você chora, você tem emoções. Jesus também. Jesus é homem, e aqui ele está sofrendo, depois de 6 horas, perdendo sangue, desidratado, sede, a mais profunda sede que um ser humano já experimentou. Mas até essa sede acontece com um propósito na vida de Jesus. E acontece para cumprir as Escrituras, de modo que ele cumpre a palavra de Deus, trazendo a plena realização de tudo o que ele precisava fazer. Então ele diz, tenho sede, porque o Salmo 69, 21 diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E o relato bíblico diz
que na sede de Jesus, Mateus 27, 48 diz que deram de beber a ele vinagre. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, a colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Mais uma vez nós vemos como o Salmo 22 é cumprido. Semana passada, muito obrigado. Semana passada nós vimos que Jesus recitou o Salmo 22 quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós vemos Jesus de novo cumprindo o Salmo 22, verso 15, que dizia assim: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E é interessante pensar aqui do porquê Jesus quer beber alguma coisa. Porque Jesus sabia de tudo. E ele sabia que faltava pouquíssimos minutos para a morte dele. Porque a ideia é: tenho sede, ele bebe, fala está consumado, como veremos semana que vem, e Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso tudo em pouquíssimos minutos. Mas Jesus, ele bebe mesmo assim, e pede, fala, eu tenho sede. E alguns levantam algumas hipóteses, e uma delas é que Jesus fala, tenho sede, para que aquilo fosse, de alguma maneira, tratado ali através do vinagre, através da água, e a garganta dele tivesse condições de dar a última palavra, e gritar, a ti entrego o meu espírito, e está consumado. Porém, o texto não indica isso. O relato de João indica que Jesus fez e quis beber simplesmente por um único fato, para que a Escritura se cumprisse. Como o verso 28 diz, para se cumprir as Escrituras, ele disse, eu tenho sede. Mostrando assim que Jesus cumpriu absolutamente tudo da Bíblia. Com perfeição ele obedeceu, com perfeição ele cumpriu, até os mínimos detalhes, as grandes ordens e os mínimos detalhes, Jesus obedeceu, Jesus cumpriu, Jesus foi perfeito em sua obediência. E mais uma vez é interessante Jesus ter sede, porque nós vimos isso quinta-feira. Olha, Deus faz as coisas, aqui é só um parêntese, Deus faz as coisas que esse pobre homem não tem menor condição de tentar. Se eu tentasse relacionar estudo, escola bíblica e culto, não daria certo como dá. Mas nós vimos quinta-feira sobre Jesus ser o eu sou. E uma das características dele ser é que ele é a água da vida. E ele diz, quem de mim beber, jamais terá sede. E a água da vida agora tem sede. A água da vida agora padece de sede, para que eu e você não precisássemos passar por isso e encontrássemos nele a fonte da água da vida eterna. É o ser se humilhando, é Jesus se humilhando por amor, é Jesus se humilhando por amor a homens pecadores, para que eu e você, que tínhamos sede de Deus, sede da vida eterna, pudéssemos encontrar em Cristo a vida eterna e sermos saciados com a vida e com a comunhão com o nosso Deus.
Um estudioso bíblico comenta que nesse aspecto peculiar fica mais uma vez claro que Jesus não é um personagem de um Deus que se move acima das carências terrenas, mas verdadeiro homem, totalmente carne. Isso significa, meus irmãos, e esse autor chama atenção para isso, porque por isso que eu trouxe, é que Jesus não é um personagem criado como alguns defendem. Nós não estamos vendo um relato de o Jesus da fé, porque esse personagem não é glorioso. Esse herói não tem glória. Esse herói morre no final. Esse herói é humilhado. Esse herói sofre. Esse herói tem sede e morre da forma mais humilhante possível. Com isso, esse autor está nos apontando a um fato, que o relato que nós temos é o relato do que acontece. E o Jesus apresentado nas Escrituras não é um Jesus criado, mas é o Jesus real. O Jesus que sofreu, que se humilhou e que morreu para que nós tivéssemos vida, para que nós bebêssemos dele e tivéssemos água eternamente, ou vida eterna nele. Isso nos traz lições, e a primeira é que Jesus cumpriu absolutamente tudo, garantindo assim a sua salvação. Se Jesus não cumpriu um tio da palavra de Deus, ele não poderia ser seu Salvador. Então ele precisava cumprir tudo, 100%. Ele não poderia só cumprir 99,99, não é suficiente. Ele tem que cumprir o 100% da palavra de Deus, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Isso significa que ninguém precisa completar a obra de Jesus. Ninguém precisa completar a obra perfeita do Filho de Deus, porque ele já obedeceu em nosso lugar todo tio, toda vírgula, tudo, absolutamente tudo. Em tudo, Jesus foi obediente, garantindo assim que a sua obra por nós fosse como é, perfeita para a nossa salvação. E a segunda lição é que assim como nosso Senhor, nós também precisamos viver como Ele viveu, ou seja, obedecendo a palavra de Deus. Em todas as coisas, nós devemos obedecer a palavra de Deus, desde as ordens menores até aquelas coisas grandiosas. Em tudo nós precisamos obedecer. Isso significa que nós não devemos escolher o que obedecer ou quando obedecer. Alguns exemplos que nos trazem, quando você, por exemplo, conta uma mentira no trabalho, por menor que seja, aí você fala assim, não, uma mentirinha, ninguém vai falar nada, é pecado. Hoje eu estou cansado, não vou para a igreja, não quero adorar a Deus hoje, estou muito cansado, não vou ajudar minha esposa que se vire, meu esposo que se vire aí também, queremos nada com Deus, não quero nada, estou cansado, não quero fazer nada hoje. Pecado. Mas eu estou andando ali no limite da velocidade, mas eu dou uma passada porque eu estou atrasado para o trabalho, eu preciso acelerar esse carro hoje. É pecado. Mas Natan, eu estava estressado, eu estou xingando, eu xinguei no trânsito porque eu precisava aliviar. É pecado. A gente não pode escolher o que obedecer ou quando obedecer. A gente tem que fazer como Jesus fez.
em tudo obedecer. Ah, Natan, mas é uma coisinha tão tranquila, tão fácil, é tão pequenininho. Temos que obedecer. Ah, Natan, é uma coisa que depende da minha fé. Temos que obedecer. Porque assim Jesus viveu. E nós, se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos viver como Ele viveu. Em tudo, obedientes à palavra do nosso Deus. Nós vimos então que Jesus é perfeitamente obediente ao Pai, de modo consciente, sabendo tudo que precisava fazer para obedecer e cumprindo até os últimos detalhes aquilo que o Pai revelou ser sua vontade que acontecesse com ele. De modo que Jesus é perfeito e é perfeitamente obediente a Deus em sua palavra. Isso nos leva a crer que nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir tudo que a palavra de Deus requer de nós. Você não consegue, eu não consigo, nenhum homem consegue, só Jesus. Seja por falta de conhecimento, às vezes você peca e nem sabe que está em pecado, seja por deliberadamente não querer fazer a vontade de Deus, então você sabe que é pecado, mas faz mesmo assim. Seja pelo pecado em nossos corações, que faz, como o apóstolo Paulo diz, a gente quer uma coisa, mas a gente faz outra, porque ainda lutamos contra o pecado. Mas a verdade é uma e é inegável: nenhum de nós, seja o motivo que for, nenhum de nós conseguiu e consegue obedecer perfeitamente a Deus. Por isso, nós precisamos de Jesus. Porque só Jesus conseguiu o que nós não conseguimos fazer. Só Jesus obedece perfeitamente ao Pai. Só Jesus tem direito, entendo o que eu falo aqui, só Jesus tem o direito à vida eterna. Porque só Ele obedeceu. Nós não merecemos a vida eterna, porque nós pecamos contra Deus. Mas é por amor, e só por amor, e pela graça dEle, é que Ele fala para você, um pecador, que agora você é justo diante do Pai. E é quando estamos em Cristo e unidos a Cristo, é que o Pai nos olha, não segundo os nossos merecimentos e a nossa falta de merecimento, mas é quando estamos unidos a Cristo, o Pai nos olha em Cristo e vê os méritos de Cristo em nós, de modo que a perfeição de Jesus e a obediência perfeita de Cristo só vale para nós quando estamos em Cristo, porque agora o Pai nos olha em Jesus. E fala agora, olha Cristo. Não olha mais, olha o Natan, pecador, miserável, merece o inferno, e merece muito o inferno. Agora ele olha e fala, Natan, pecador, estou vendo as virtudes de Cristo e a obra de Cristo nele. Porque Jesus garantiu isso para nós. Por isso que uma fé, como falamos de manhã também, que uma fé longe de Jesus só te leva à perdição. Mas em Cristo nós temos vida eterna. Porque assim Ele garantiu para nós. Mesmo nós sendo ainda tão pecadores, porque nós ainda continuamos pecadores, mas agora Deus nos olha não segundo os nossos pecados, mas segundo a perfeita obediência do Filho dele. Vamos ter um tempo de oração, enquanto a Tainá e o Diogo se preparam lá para nos levar a Deus uma canção. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, e que você ore nessa noite,
pedindo para que Deus te olhe à luz de Jesus Cristo, que Ele veja Cristo em você e que você seja moldado a ser mais parecido com Jesus todos os dias da sua vida. Temos esse tempo de oração, depois eu nos conduzirei e então o grupo de louvor nos levará e nos trará e nós cantaremos juntos a resposta a esse sermão. Mas nesse primeiro momento eu quero que você ore e coloque a sua vida diante do Senhor. Oremos. Pai Santo, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que Tu olhes para as nossas vidas, não de acordo com os nossos méritos, Pai, porque nós somos pecadores demais, Senhor, para isso. Mas nós clamamos a Ti que o Senhor nos olhe através da obra do Teu Filho Jesus, que obedeceu tudo, que em tudo se humilhou, de maneira consciente, de maneira amorosa, Pai, para que nós tivéssemos vida eterna. E nós tivéssemos a certeza de que nossa salvação não depende de nós, nem de nada que façamos, mas exclusivamente da obra do Teu Filho Jesus. Perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoe as nossas falhas, as nossas faltas, a nossa falta de fé. Perdão por querermos melhorar muitas vezes e acharmos que somos capazes de melhorar a obra do Teu Filho. Tenha misericórdia de nós, Pai. E derrama da Tua graça, que Teu Espírito Santo habite em nossos corações cada dia mais, para que mais e mais sejamos parecidos com Teu Filho Jesus. Sejamos cada vez mais santos e obedientes à Tua palavra, assim como Teu Filho foi, meu Deus. Obrigado, Pai, porque mesmo sabendo o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, o tamanho da luta e o tamanho do castigo, mesmo assim o Seu Filho nos amou e o Senhor nos amou ao ponto de enviá-lo a esse mundo. E Jesus nos amou ao ponto de fazer tudo o que fez, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Perdoa-nos, Pai, e aplique a justiça e a perfeição de Cristo em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a se colocar em pé para nós cantarmos o hino 269 do nosso inário. Seja bendito.
Meus irmãos, antes de impetrar a bênção, só lembrando que dia 7 de abril, então, nós temos culto de Páscoa, culto das 7 palavras aqui na nossa igreja. 7 de abril, coloque na sua agenda e venha para nós cultuarmos o nosso Deus, lembrarmos da obra perfeita dele na cruz para nos salvar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito esteja sobre vós e sobre todo o povo de Cristo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, boa semana, que você possa obedecer a Deus, cumprir a palavra dele e proclamar a salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe.